Nós estamos tratando do capítulo 26 sobre a igreja. Estamos falando, estudando, analisando sobre a igreja. Então, há várias aulas já de domingo, nós temos falado com o nosso irmão David sobre pontos importantes, fundamentais do que é a igreja. Então, nós falamos já no primeiro ponto sobre igreja invisível. Os irmãos se lembram? Sobre igreja invisível, ou seja, os eleitos reunidos no corpo de Cristo. Então, de todos os tempos, não estamos falando só de hoje em dia, estamos falando de todos os tempos, em todos os lugares, não estamos falando só de Presidente Prudente do Brasil, mas todos os eleitos de Deus reunidos no corpo de Cristo são a igreja invisível. Por que invisível? Por que chamamos de igreja invisível? Alguma ideia? Por que chamamos de igreja invisível? Não é possível ver essa igreja? Faz parte da igreja de Cristo Paulo? Paulo, o apóstolo Paulo? Sim. Alguém está vendo ele? Não. Faz parte da igreja de Cristo algum salvo em outro lugar do mundo nesse momento? Sim. Vocês conseguem vê-lo agora? Não. Então essa é a igreja que nossos olhos não vão conseguir abranger em tempo e espaço todos os lugares. Por isso chamamos de invisível. Nós não conseguimos sequer ver a realidade espiritual das pessoas. Alguém consegue analisar espiritualmente a pessoa, sondar todo o seu coração e a verdade interior dela para saber se ela é verdadeiramente salva instantaneamente? Não. Então essa igreja dos verdadeiros salvos, quem consegue com seus olhos contemplar essa igreja por completo hoje? Somente Deus. Então para nós, chamamos de igreja invisível. Esse é o motivo. Agora, tem uma igreja visível. Ponto 2, nós falamos sobre uma igreja visível. Hoje é possível ver uma igreja reunida? Sim. Onde? Nesse momento? Aqui. Então, nós estamos vendo uma igreja. E a Bíblia trata exaustivamente dessa igreja. Trata da igreja invisível também e trata da igreja visível, a igreja que nós podemos ver. Essa que seus olhos, apesar de falhos, apesar de, às vezes, míopes, que nem os meus, eles conseguem contemplar. E nós precisamos cuidar também dessa igreja. Como que foi falado sobre a verificação de quem é essa igreja visível? Aqueles que professam, aqueles que obedecem. Aqueles que falam a sua fé em Cristo e aqueles que atuam na sua fé em Cristo. Então, nós temos essa visão de igreja invisível e igreja visível. Ponto 3, nós falamos sobre uma membresia, mesmo que imperfeita, mas uma membresia que deve ser feita de uma forma mais santa possível pela igreja. E ela, ao longo do tempo, foi imperfeita. Mas Deus sempre teve um reino perfeito. Então, nós vimos no ponto 3 sobre uma membresia imperfeita, mas Deus sempre mantendo o seu reino, sempre a igreja invisível está lá, garantida por Deus. Por mais que às vezes foi perturbada a igreja visível. No ponto 4, nós falamos sobre o chefe desse reino que sempre há. O cabeça da igreja, que é Cristo. Quantos substitutos Jesus tem como cabeça da igreja? 0. Não há substituto de Cristo como cabeça da igreja. Nós falamos isso, falamos sobre a palavra anticristo como substituto de Cristo. Não há substituto de Cristo como cabeça da igreja. E, no ponto 5, na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre aqueles que foram chamados à igreja. Eles são chamados por palavra e por espírito para congregar. Então, todos vocês
que foram chamados à igreja, foram chamados por palavra e espírito para congregar. Então não é chamado apenas misticamente dentro do seu campo de experiência pelo espírito, é pela palavra. E não é somente a palavra, mas a palavra através do espírito. Palavra e espírito vêm juntos. David frisou isso, enfatizou isso. E ele já estava até preocupado. Será que eu não enfatizei o suficiente? Palavra e espírito andam juntos aqui. Palavra e espírito precisam vir juntos. Hoje, nós passaremos para os próximos pontos. O primeiro deles, ponto 6. E a nossa intenção é falar sobre a santidade visível nesse caminho coletivo. Se nós fomos chamados para sermos igreja, por palavra e espírito, para congregarmos, essa congregação ela tem uma santidade visível nesse caminho coletivo dela. Então, ponto 6. Vamos ler esse ponto inteiro para depois lidarmos com ele. Então, ponto 6. Os membros dessas igrejas são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando na e pela sua profissão e caminhar, sua obediência a esse chamado de Cristo e voluntariamente consentem em caminhar juntos de acordo com a designação de Cristo, entregando-se a si mesmos ao Senhor e uns aos outros pela vontade de Deus, em sujeição às ordenanças do Evangelho. Pois bem, quando nós falamos sobre igreja, eu tenho certeza que David e Laura vão lembrar pelas suas anotações, mas quero ver se mais alguém lembra. Nós estudamos da igreja autêntica. David falou sobre pelo menos 3 pilares de uma igreja autêntica. Lembram quais são os 3 pilares? Eu aguardo. Vamos fuçar na mente 3 pilares de uma igreja autêntica que ele citou. A Laura está se corroendo para falar, eu sei. Faz mal, mas faz parte. Sabe? O pessoal sabe aí atrás? Tem 2 falando que sim, uma que não. Então, primeira coisa, nós estamos falando de fidelidade. Há 3 elementos principais aqui que foram citados. O Evangelho, as ordenanças e a disciplina. Okay? Por isso que é bom anotar. Anotem, não tem problema. Não confiem na sua memória. Nem na BIC, mas de qualquer jeito um complementa o outro, um ajuda o outro, um serve ao outro. Então, escrevam 3 elementos de uma igreja autêntica. Fidelidade no Evangelho, fidelidade nas ordenanças e fidelidade na disciplina. Foi falado, e por acaso ou não, serão tratados nesses 2 tópicos também novamente isso. Evangelho, ordenanças, disciplina, isso é elemento essencial da verdadeira igreja. Fidelidade a esses 3, fidelidade ao Evangelho, às Escrituras, às ordenanças, à disciplina da igreja. Nós precisamos de fidelidade nisso. Observação. Fidelidade, não espetáculo. Fidelidade. O que a igreja precisa? Fidelidade, não espetáculo. Infelizmente, o mundo segue outro caminho e algumas igrejas tendem a seguir o caminho do mundo. Nós temos, inclusive, na escola, a gente estuda um autor, um pensador, que é Guy Debord. E ele fala sobre a sociedade do espetáculo. Sociedade do espetáculo. Hoje em dia, as coisas são muito atraentes por imagens. Não é bem hoje em dia, mas hoje em dia, com televisões em alta definição, cinema, celulares, tudo, as imagens são muito importantes. O que você vê é muito atraente. Então, a gente faz um espetáculo de imagens para atrair pessoas. A imagem é mediadora de muita coisa hoje em dia. Sendo assim,
Você precisa de maravilhosas imagens para chamar sua atenção para as coisas. E aí todas as coisas precisam ter imagens espetaculares para chamar a atenção de vocês. Nós vivemos numa sociedade do espetáculo. Então, estamos cada vez mais viciados em imagens deslumbrantes. Quando falamos em igreja, será que isso da imagem está já também mediando toda a nossa relação? Por exemplo, e tenho visto às vezes agora, mas aquelas imagens de um culto com jogo de luzes, multidão cantando, todos em êxtase, superprodução musical, gincana, evento, banquete, tudo que for possível para deixar uma imagem maravilhosa. Isso atrai? Isso atrai? Claro. Agora, pensa numa imagem de um pequeno grupo, pequeno número de jovens e adultos, não é nem da mesma faixa etária, parando para ler as Escrituras. Isso atrai? Poucos irmãos, uma quantidade pequena de irmãos, passando uma hora inteira orando. Uma hora inteira orando. Isso atrai? É uma imagem que atrai o mundo? Imagine alguns poucos irmãos de várias idades desafinando, cantando uma velha canção. Isso atrai? Nós somos também escravos de uma imagem que atrairia o mundo. Essa é a pergunta. Somos escravos de imagens que atraem o mundo? Pensa nessas imagens. Qual o mundo toparia participar? Qual mundo toparia participar? Então, o que nós vemos nas Escrituras não é mudar a nossa imagem para ser atraente ao mundo. A igreja não é para o mundo participar, mas para mudar o mundo. A igreja é para os santos. A igreja é para os santos. E pela terceira vez, a igreja é para os santos. Porém, você não pode confundir, como está evidenciado aqui no que o Caio disse, de que, mas então quer dizer que é só quem não erra, não comete nenhum equívoco, está lá orando nas esquinas? Não, esse é o fariseu. Esse daí é o religioso que ele disse. Não é estar vinculado, simplesmente, é estar em Cristo. Estando em Cristo, você é chamado de santo. É para os que estão em Cristo. Então, nós somos chamados de santo e o capítulo aqui, o ponto desse capítulo, fala isso, sobre os seus membros. Os membros dessas igrejas são santos por chamamento ou vocação, manifestando visivelmente e evidenciando a sua obediência a esse chamado de Cristo. Nós somos chamados para sermos santos. Então, o que é? Deus chama... Esse desafinado foi maravilhoso. Deus chama os santos para serem parte da igreja? Não. Deus chama pecadores para serem santos e se tornarem igreja. Então, entenda, não é a santidade que te trouxe à igreja, mas aquele que te trouxe os chamou de santo. Então, não é quem foi chamado, mas quem chamou. A fonte da nossa santidade é aquele que nos chama. O efeito da santidade está em nós. Então, a fonte da santidade é Cristo. O efeito é em nós. Sendo assim, manifestamos visivelmente esse efeito em nós. Precisamos, todos nós que realmente estamos em Cristo, nós manifestamos visivelmente e obedecemos e evidenciamos isso através das nossas atitudes de obediência. Se você não tem manifestado visivelmente ou não tem obedecido, você está manifestando que não foi chamado. De que essa fonte não atua em você. Que você simplesmente tem sido alguém seco desta fonte. Então, aqui no texto, na profissão de fé e pela profissão de fé, nós manifestamos e evidenciamos a Cristo em nós.
no caminhar e pelo nosso caminhar, manifestamos e evidenciamos a obediência a Cristo. Então, o lugar onde nós manifestamos é na confissão. O meio é a confissão. O lugar é o caminhar da nossa vida. O meio é o caminhar da nossa vida. Em tudo isso, nós manifestamos Cristo. Nem a confissão e nem o nosso dia a dia são dispensáveis. Ambos devem servir para evidenciar a Cristo. Aquilo que nós professamos, aquilo que nós agimos. Ambos precisam mostrar obediência a Cristo. Palavras e ações. O cristão manifesta obediência a Cristo. Então vamos lá. Falando desses chamados para serem santos. Romanos 1:7. Alguém pode ler? Romanos 1:7. Todos amados de Deus, chamados para serdes santos. Frisando, não é chamado por serdes santos. É chamados para serdes santos. Então é por vocação, é pelo chamado que você é santo. Você não é chamado por ser santo. Você não foi chamado a Cristo por ser melhor que ninguém. Você não foi chamado a Cristo porque você é mais consciente que seu vizinho. Você não foi chamado a Cristo porque você tem o coração melhor do que o seu vizinho. Você não foi chamado a Cristo porque você é mais santo. O chamado de Cristo santifica. É Cristo que é a fonte da santidade. 1 aos Coríntios 1:2. 1 aos Coríntios 1:2, alguém pode ler? Então, a igreja ela é santificada. Por quê? Porque ela foi chamada para ser santa. Nós fomos chamados para sermos santos e esse chamado não é inútil, o poder de Deus não é em vão. Se somos igreja de verdade, estamos sendo santificados em Cristo, pois nós fomos chamados, eleitos para sermos santos, irrepreensíveis. Nós fomos chamados para isso. Então, invocando o nome do Senhor, o nosso Senhor. Então, santificação, porque Deus nos considera santos, Deus nos chama de santos, santificados, porque nós somos considerados por Deus santos e chamados para sermos santos, para santificar em nossa profissão e em nossa caminhada a santidade daquele que nos chamou. Então, estes que são igreja e que devem viver em santidade, viver em obediência a esse chamado, e o texto da confissão de fé continua, e voluntariamente consentem em caminhar juntos, de acordo com a designação de Cristo, entregando-se a si mesmos ao Senhor e uns aos outros, pela vontade de Deus, em sujeição às ordenanças do Evangelho. Lembro-me do nosso último batismo, que envolve alguns novos irmãos, inclusive 2 deles estão aqui, que batizaram recentemente. A gente focou nessa questão. Você entrega a sua vida a estes irmãos, e a vida destes irmãos também está entregue a eles. Qual que é a nossa intenção? Caminharmos juntos. Caminharmos juntos. Então, o texto fala que não só nós somos chamados à santidade para sermos igreja, como nós voluntariamente, ou seja, todo aquele que é chamado, todo aquele que é santificado, chamado para ser santo, está transformado, ele voluntariamente consente em caminhar junto. Caminhar junto. Você concorda.
Precisa ser algo sóbrio e consciente. A gente não vem aqui e engana a pessoa falando assim, não, tranquilo, só batizar lá e depois a gente vê aí, depois a gente batizou, falou, agora a gente vai ensinar um negocinho assim, ó, dízimo. Agora a gente vai ensinar um negócio aqui, ó, membresia. Mas vai jogando depois para a pessoa devagarzinho ser inserida. Mas aí, quando ela presta atenção, eu não sabia que era tudo isso, o pacote. E a gente enganou a pessoa. Não, a gente já deixa claro tudo que deve ser entendido como seguir a Cristo e fala, você voluntariamente abraça esse evangelho. Você voluntariamente se curva a essa cruz. Você voluntariamente se entrega. Tanto que ainda, mesmo depois da pessoa ter aulas de profissão de fé, chegar em frente à igreja e apresentar sua profissão de fé, ainda chega a terceira confirmação, né? O terceiro Pedro, tu me amas. É onde? Lá dentro. Já preparado para o batismo. Tem certeza? Mas você tem certeza mesmo? Uma pessoa resoluta, esperamos que sóbria e consciente, diz sim. E aí nós falamos, então, seja um conosco. Seja um conosco. Isso porque Cristo designou assim. Faz parte de tudo que Deus organizou, daquilo que Cristo nos revelou do que é o seu corpo. Não é invenção nossa. Não foi a terceira igreja batista que inventou isso. Não foram os batistas que inventaram isso. Não foi a igreja brasileira, seja qual igreja cristã for. Foi Cristo que fundou isso. É o próprio Deus a origem de tudo isso, por isso nos dobramos perante Ele. É desígnio de Jesus. Então, nós nos entregamos a Cristo, nós somos entregues, a nossa vida é entregue a Cristo, a nossa vida é entregue uns aos outros. Amor a Deus e amor ao próximo. Isso é igreja, isso é conversão. Nós nos entregamos a Cristo, nos entregamos a Deus, nós nos entregamos uns aos outros. Bom, então, de um total que nós consideramos igreja, pense aí, se você lembra da membresia da igreja. Quantos não caminham juntos? Pensa um pouquinho. Quantos não caminham juntos? Quantos vocês acham, consideram, sabem, ouvem, de que estão cheios de problemas e pretendem se isolar e resolver, ao invés de caminhar juntos? Quantos? Pela vontade de Deus, pela sujeição ao Evangelho, se nós cremos verdadeiramente nesse Evangelho, nós seguimos a orientação desse Evangelho. Então nós precisamos uns dos outros. Não é um capricho nosso, é a ordem de Deus. E garantimos, com toda confiança em Deus, é saudável. É a melhor opção. É a melhor opção. Atos 2, 41 e 42. Se alguém puder ler. Atos 2, 41 e 42. Então, está aqui uma das descrições, em poucas palavras, muito reveladoras sobre a alma de ser igreja. Primeiro, o evangelho está aceite. Então, primeira coisa, houve uma transformação. Aqueles que poderiam estar rangendo os dentes de ódio a Cristo, aqui, na verdade, aceitaram a Cristo. Vamos lá. É porque eles são melhores e mais santos do que os outros? Não. Porque Cristo iluminou seus corações. Porque o Espírito Santo abriu os seus ouvidos. Então estes aceitaram. Então aceitaram. Aceitaram. Qual foi o próximo passo? Foram batizados. Foram batizados. Então eles realmente professaram publicamente essa fé, cumprindo ordenanças. Opa,
O evangelho verdadeiro, fiel ao evangelho. A ordenança sendo cumprida, fiel aqui também, batizados. Então eles passaram a ser igreja. Foram acrescentados naquele dia quase 3.000 almas. O que eles fazem a partir daí? Cada um vai para sua casa e fala, eu sou crente agora e vou ser crente sozinho. Não. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, fidelidade ainda ao evangelho, no partir do pão e nas orações. Juntos, seguindo as ordenanças ainda, seguindo a vida espiritual coletiva. Orando juntos, partindo o pão juntos, em comunhão. Juntos. Igreja. Então, nós temos aqui, se quiser aí a sequência, aceitaram, batizados, acresceram, perseveraram na doutrina, perseveraram na comunhão, perseveraram no partir do pão, perseveraram nas orações. Então, aqui tá só uma vez falando perseveraram, mas ele está falando perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir e nas orações. Então, o principal aqui, perseverança. Em 4 elementos diferentes, mas eles estão continuando perseverando na doutrina, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Tudo isso. Essa é uma das fórmulas que nós temos aqui reveladas no Novo Testamento sobre o que é a igreja. Sobre o que é a igreja. Se alguém puder ler, Atos 5, 13 e 14. Esse texto aqui é curiosíssimo. Por quê? O povo, neste momento, isso aqui não é garantia, tá? Imagine se formos fiéis. Seremos bem aceitos ou mal aceitos pelo público ao redor? Qual que é a garantia bíblica? Nenhuma. Pode ser que seja bem aceito, seja conveniente para o povo e o povo goste da gente. Pode ser que seja inconveniente e o povo nos odeie. Já teve dos 2 casos na Bíblia. Não tem garantia nenhuma. A gente é chamado para fidelidade. Sermos fiéis. Se isso gerar perseguição, amém. Se isso gerar apreço público, amém. O que importa é a fidelidade. Então, aqui é interessantíssimo que a fidelidade está tão nítida, não a ponto de o povo admirar, mas a ponto de, versículo 13, ninguém ousava juntar-se a eles. Ninguém ousava juntar-se a eles. Ou seja, eles aqui evitavam a ousadia de quem não se entrega por completo a Cristo. A fidelidade era tão grande que tem gente que tinha medo de entrar aqui nisso daqui se não for se entregar por completo. E a gente vê vários desses alertas em Atos, em Mateus. A gente vê Ananias e Safira. O que eles quiseram? Se entregar por completo? Não. Qual foi o efeito disso? Opa, aqui não. Aqui ninguém está pedindo nada de você. Se você quiser mergulhar, é mergulhar por inteiro. Nem o calcanhar de Aquiles ficar para fora. Então, nós estamos falando de entrega completa. E isso tem que ser tão claro que tem que ser ousado para se entregar. Então, como Mateus 13:44 deixa claro, é maravilhoso isso. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Imagine você, com todo o dinheiro que você tem na vida toda, com seus bens, você encontra um tesouro num campo, e nesse país, se aquele campo é seu, o tesouro que pertence àquele campo é seu também. Não é o caso do Brasil, mas vamos dizer que é isso. Você acha lá. Só que o tesouro lá vale a maior riqueza do mundo. Você virará a pessoa mais rica do mundo inteiro.
Você venderia a sua casa para comprar aquele campo? Seria um bom negócio? A não ser que atualmente você já é a pessoa mais rica do mundo e eu não sei. Eu acho que a maioria de nós, se tivesse consciência, opa, isso aqui vale 75 trilhões, o tesouro que tem aqui. Ah, mas eu não vou vender a minha casa de 100, 200 mil, não. Você tem noção das medidas? Então aqui estamos falando que o reino dos céus é isso, é olhar um tesouro tão deslumbrante, tão acima, de que tudo que nós temos juntos não é nada. E se você tiver verdadeira visão desse tesouro, nada vai te prender às migalhas. Ninguém vai continuar valorizando migalhas perante esse tesouro. Então aí há ousadia o suficiente para abandonar as migalhas e mergulhar no maior dos tesouros. Só que se você olha um tesouro de valor indescritível e ainda se agarra a migalhas, você não viu esse tesouro, você não enxerga esse tesouro, você é um louco. Então, aquele que não tem ousadia é porque não enxergou o tesouro. Então, estes que estão aqui dentro precisam mostrar nos seus olhos, na sua atitude, na sua alegria, o quê? Eu tenho um tesouro muito grande aqui. O que nós estamos fazendo aqui é uma riqueza inenarrável, incomparável. Não tem nada mais precioso do que servir a Cristo. Não tem nada inigualável nesse mundo. Igualável. Não tem nada que se possa equiparar nesse mundo inteiro. Eu tenho o maior tesouro de todos. Nós somos os mais ricos desse planeta. Nós, igreja. Nós, igreja. Só quem tem essa ousadia deve ser parte da igreja. Agregados ao Senhor. 2 Coríntios 9:13. Alguém pode ler? 2 aos Coríntios 9:13. Bom, o enredo aqui de 2 aos Coríntios 9 está falando sobre aquela arrecadação que foi feita aos santos de Jerusalém, no meio de uma grande fome, e o pessoal, administrando as coisas que eles têm em Deus, eles geraram uma contribuição fiel para mandar para esses irmãos. Esse é o enredo que Paulo está agradecendo a contribuição dos habitantes da cidade de Corinto aos cristãos em Coríntios. Então ele está falando que nessa ministração, nesse serviço que eles fizeram, glorificaram a Deus pela obediência. Isso que a igreja faz, glorifica a Deus ao obedecer, ao viver verdadeiramente o evangelho. Então, obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo, ou seja, não adianta, nós não somos aqui alguém que faz boas obras, mas não confessa Cristo. Nós precisamos confessar Cristo e também agir conforme, ou seja, pela liberalidade com que contribuís. Ou seja, glorificam pela obediência ao Evangelho, fidelidade ao Evangelho. Glorificam pela liberalidade e contribuição aos santos de Jerusalém e aos demais santos, como o texto diz. Ou seja, nós realmente cuidamos da nossa confissão, nós realmente cuidamos uns dos outros. Necessário. Sem isso, nós não estamos em Cristo. Então, este ponto deixa claro: igreja é onde os santos obedecem ao se entregar a Deus e ao próximo. Igreja é onde os santos obedecem ao se entregar ao Deus Santo e aos seus irmãos santos. Nós precisamos nos entregar, nos render a ambos. Alguma dúvida ou comentário antes de partirmos para o 7? Um ponto interessante é, se nós todos aqui estamos como igreja servindo, estamos como igreja cultuando, mas todos sabemos que não somos perfeitos em tudo.
Só que se nós temos um problema na nossa doutrina de culto, se a gente está cultuando errado a Deus, quem é responsável por consertar? Pergunta para vocês. Quem é responsável por consertar isso? A quem foi dada a responsabilidade de consertar? Aqui, Terceira Igreja Batista, tem um elemento errado de culto. Vocês perceberam? A gente colocou de propósito só para ensinar. Tô brincando. Qual é o elemento errado? Quem vai apontar isso? Quem vai tratar disso e quem vai mudar? Ninguém falou, pastor, olha. Essa igreja está melhor, hein? Igreja. A igreja. A igreja. Que bom que ninguém apontou assim, não, pastor, se vira. A igreja. Mas então, vamos lá, nesse sentido, qual que é a função bíblica da associação de pastores, associação de igrejas? Qual é? Mesma coisa que outros irmãos de outro lugar. Pode orar por vocês, pode abrir a Bíblia com vocês, pode aconselhar, mas responsabilidade é zero. Responsabilidade só de cristão, que todos os cristãos de toda a igreja invisível podem amar, tratar, ajudar outros. Mas existe um núcleo que tem responsabilidade dada por Deus, autoridade dada por Deus. Então, qual é a função bíblica da congregação local? Nós precisamos acordar mais uma vez nesse ponto. Ponto 7 fala da responsabilidade de vocês. Responsabilidade da congregação. Estes que se entregaram a Deus e ao próximo têm poder. Vocês têm poder. Que poder? O poder de cumprir a sua responsabilidade. A autoridade que Deus deu para cumprir as Escrituras. Somente submissa às Escrituras. Então, ponto 7 diz: para cada uma dessas igrejas assim reunidas, dessas igrejas, a gente já sabe, a igreja invisível ou a igreja visível? Invisível ou visível? Por quê? Que invisível é só uma, tá? Por isso que chamamos de católica ou universal. Só que aí um vai lá e fala igreja católica, outra igreja universal, a gente fica até com medo das palavras. Mas católico ou universal não importa, é uma só igreja de Cristo. Jesus não tem duas igrejas quando a gente fala assim em igreja invisível. Agora, quando falamos de igrejas visíveis, corpo visível, tem um monte, se reunindo hoje, inclusive. Umas que ainda vão se reunir, outras que depende do fuso horário já se reuniram, não sei. Mas, então, falando da igreja visível, congregação, qual é a igreja visível que vocês fazem parte? Terceira Igreja Batista em Presidente Prudente. CNPJ, não lembro. Para cada uma dessas igrejas assim reunidas, ou seja, para a Terceira Igreja Batista, de acordo com sua mente declarada em sua palavra, ou seja, de acordo com a mente de Cristo declarada na palavra de Cristo, Ele, Deus, tem dado todo aquele poder e autoridade. Vou repetir, para a Terceira Igreja Batista, Deus tem dado todo o poder e autoridade que é em toda forma necessário para a realização daquela ordem no culto e disciplina. Ordem no culto e disciplina que ele instituiu para que eles observem com mandamentos e regras para o devido e correto exercício e execução desse poder. Então, quem tem poder sobre o culto cristão que será feito esta noite? Quem tem autoridade sobre ele legada pelo próprio Deus sob as suas escrituras? Nós, igreja. A responsabilidade é de nós. A autoridade e o poder foi dado a nós sobre o culto desta noite. Nós, todos aqui, tá? Para ser conforme a palavra e a mente de Cristo. Então, entenda, para cada uma das igrejas onde está sendo anunciado, a gente vai aqui e fala, olha, eu acho que tem uma igrejinha lá que está cultuando errado, vamos
uns 12 daqui e falar, tá tudo errado aqui, ó. Pode parar, a gente vai organizar o culto aí no lugar de vocês. Essa autoridade que está sendo dada? Não. Não. Então, para cada uma, isso é o que nós cremos como batistas. Por isso que nós chamamos, se você quiser anotar para entender, tem uma palavrinha que é congregacionalismo. Já ouviram falar? Congregacionalismo. O que quer dizer essa palavrinha? É a nossa ideia de que para cada congregação Deus deu poder e autoridade. E tem uma congregação acima dos demais que se chama presbitério? Não. Uma congregação que manda na localidade toda? Não. Então, a primeira igreja batista está se reunindo lá. A segunda, que é a Boas Novas, né? A segunda? Boas Novas, está se reunindo lá. Nós estamos nos reunindo aqui. E quem manda em quem? A Bíblia manda em todas. Todas abrem a Bíblia e fazem conforme a congregação interpreta a Bíblia. Mas o que nos une? A Bíblia. Mas a interpretação da Bíblia pode mudar gigantescamente. Falaremos daqui a pouco sobre isso. Então, tudo que tange a realização da ordem do culto, a ordem da palavra sobre a adoração que a igreja faz, precisa estar conforme as Escrituras no entendimento e responsabilidade e poder de toda a igreja. De cada um de vocês. Em tal ponto que se um falhar aqui no nosso meio, os outros estão responsáveis para corrigir. E o que nós usamos como ferramenta para corrigir pessoas? Escrituras. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia. Então vou dar um exemplo muito claro para vocês que aconteceu recentemente para deixar isso mais nítido. Nós temos uma cada vez mais costumeira ordem de culto, liturgia de culto. Tem um elemento que alguns irmãos ou outro podem não entender e precisa ser nítido aqui. Tem um que nem reunião da diretoria, a última que teve, foi comentado. O irmão Flávio, ele falou sobre aquela... Por que a igreja toda lê uma confissão de fé? Porque a igreja toda lê a Bíblia, e a Bíblia nós temos segurança de que é a vontade de Deus e ela é inspirada e inerrante. Por que a igreja lê uma confissão de fé às vezes? Toda a igreja. A gente não acredita que aquilo é parte da Bíblia. Alguém acredita que a confissão de fé batista é parte da Bíblia? Não, ninguém. Que é inspirada por Deus inerrante? Não, ninguém acredita. Bom, é muito importante que os irmãos façam isso. Então, elogiando claramente o Flávio aqui no interesse e na percepção. É muito importante que gerou dúvida, a dúvida seja exposta. Porque quem é responsável por cuidar do culto? Os irmãos da igreja, a congregação da igreja. Então é necessário perguntar, é necessário questionar. E se fala assim, é verdade, né? A gente não sabe por que a gente faz isso. A gente corrige. Entendam, a coisa que é necessário que lideranças, pastores, irmãos façam é estar sempre prontos para pedir perdão por erros. Todos erram. Todos erram. Não tem um grupo super especial da igreja que não erra. Não tem. O único que não erra na igreja é o cabeça da igreja, Cristo. E é dele que depende a nossa santificação. Nem das minhas mãos, nem da de vocês, graças a Deus. Por isso que louvamos a graça de Deus. Então, esse exemplo eu quero destacar como exemplo de fidelidade naquilo que nós estamos falando. Enquanto o pastor está pregando, a música está sendo cantada ou a confissão está sendo lida, qual que vai ser o nosso parâmetro para definir se está certo ou errado? Escrituras, cada irmão. Lembra os bereanos? Todo mundo cita bereanos. O que é bereanos? Enquanto Paulo estava falando, o apóstolo Paulo, o que eles estavam fazendo? Conferindo. Será que o que ele está falando é escritura? Conferindo. É assim que deve ser a mentalidade da igreja, porque a responsabilidade é de quem? Da igreja, da congregação. Então precisa... Estão explicando para quem não entendeu. Cantor cristão é inspirado por Deus? Cânticos de qualquer grupo de louvor, nem que seja o que a gente mais canta recentemente, Projeto Sola, é inspirado por Deus? Não.
E nós podemos professar algo juntos a uma só voz que não foi inspirada por Deus em... Sim. Desde que esteja de acordo com as Escrituras. Só isso. Então, se nós temos, todos nós, todo cristão, e até gente que a gente não reconhece como igreja autêntica, pode estar nesse momento abrindo a Bíblia e lendo o mesmo texto que nós vamos falar essa noite, abre lá Mateus 16, 24 e leu hoje de manhã. E a gente não concorda com eles. Os dois leram o mesmo texto. Qual que é a principal diferença que a gente pode ver? É a confissão de fé, é o credo. É naquilo que a gente se ajunta com as igrejas autênticas. Por isso que a gente faz questão de ler, para falar, a terceira igreja batista não está fiel sozinha. Tem mais gente na história toda que confessou essas palavras, que interpretam, que a gente identifica que interpretam corretamente. Quando a gente canta o hino que Lutero escreveu, o que a gente está dizendo? Tem, desde o século XVI, pessoas fiéis que têm falado da palavra de Deus através de música. E nós entoamos o mesmo coro que eles. Então, a gente empresta palavras de outros naquilo que essas palavras forem fiéis às Escrituras, submissas às Escrituras. Só que quem vai conferir se são? Todo mundo deixa para o pastor e a gente fica com a Bíblia fechada? Obviamente, não. Todos vocês, congregação, está sobre vocês essa incumbência, essa responsabilidade. Esteban queria falar? Sem querer parecer salada, mas você... Bom, primeiro elogiar a aula do irmão Caio, de hoje cedo, porque o que eu vou falar vai parecer contrário, mas na realidade é a favor. Principalmente o que ele falou da imagem do pequeno Cristo, de sermos pequenos Cristos. Então, nesse sentido, estamos muitas vezes sozinhos. Na realidade, a maior parte do tempo estamos sozinhos. Seja em casa, no trabalho, na rua, em qualquer canto, somos sozinhos. Muito bom. Agora, pegando a sua aula. Você falou com total certeza de que às vezes nos isolamos para resolver nossos problemas. E isso de por si é um pecado. Bom, isso é por si um pecado. Ponto. Eu espero que as minhas palavras estejam gravadas, porque eu vou falar agora da minha responsabilidade exclusiva, a Terceira Igreja Batista. Não tem nada a ver com a frase a seguir. A outra coisa que você colocou é ao respeito de qual que é a figura de associações, ordem de pastores e tal. E eu, claro, veementemente já levantei minha mão, nenhuma tal. Mas há todo um movimento querendo justamente tornar o meio congregacionalista em um meio episcopal, né? Um meio presbiteriano. Nós não somos presbiterianos, sem desprezo pelos nossos irmãos presbiterianos. Não tem nada a ver com isso. Nós somos congregacionalistas. E presidente de ordem ou presidente de associação nenhuma ou de convenção pode vir chamar uma igreja, uma congregação de rebelde, porque não se sujeita a uma associação. É o mesmo pecado. Tá? Tanto o pecado do isolamento para resolver nossos problemas, quanto o pecado, né, desse espírito luciferiano, de querer tomar potestade sobre a igreja, é o mesmo. O mesmo pecado de desprezo pela igreja, de dizer a igreja é insuficiente. Né? Cristo morreu pela igreja. Quando você junta a ideia de que os escolhidos são salvos, que o sangue derramado foi em favor dos escolhidos, né? E que essa é a formação da igreja. Cristo morreu pela igreja, pelo seu povo. E aqui não estamos falando de denominação, estamos falando dessa comunhão da igreja invisível, né? Que transcende Exato. Denominações, que transcende história com a qual estamos conectados. Mas esses dois pecados que parecem contrários são exatamente fruto da mesma árvore. A igreja é insuficiente. Tá? A igreja é incapaz. E a igreja está capacitada por Cristo de forma local.
local, tá? Da sua pequena manifestação. Somos sim pequenos cristos, é verdade, mas também somos discípulos desse Cristo para estarmos juntos, para andarmos em sujeição mútua. Essa é uma coisa que eu vejo muitos pastores, e por isso que eu insisto que é a minha responsabilidade jurídico-legal, se alguém quer processar, é o meu CPF que tem que ir, não é o CNPJ da igreja. Há muitos pastores da nossa associação, tá, que se acham a grande coisa, tá, querendo submeter as igrejas a um método que não é o nosso. Nós somos congregacionalistas. Isso quer dizer, eu estou sujeito à congregação e a congregação está sujeita a mim. Não porque eu sou pastor, porque eu sou membro da igreja. Tá? Porque eu sou membro da igreja. Então eu me entrego à igreja. Tá? Quando eu tive que renunciar à minha membresia por causa do meu divórcio, tá, eu fiz formalmente, tá, e imediatamente busquei, que no caso foi uma igreja presbiteriana que me acolheu, busquei estar sujeito e eu busquei um confessor. Tá? Busquei um confessor. Então, por exemplo, hoje eu tenho meus confessores. Eu tenho as pessoas de confiança, eu tenho 2, 3 que são de confiança que eu confesso. Digo, isto aqui está pegando. Né? E eu tento me manter sujeito, mas a tentação forte minha é justamente resolver sozinho, carregar sozinho e não compartilhar a minha carga. Claro, o medo da fofoca é grandíssimo. E eu sou um crítico veemente dessa disciplina, por exemplo, que corta facilmente a mulher grávida, né, antes do tempo, fora do casamento, mas que não corta a fofoca, que tolera a fofoca, que não a disciplina, que não a condena como pecado. A fofoca é esterco puro, né? Porque enquanto o adultério, ou a fornicação, ou ficar grávida, né? Ficar grávido não dá, né? Ficar grávida, essa é outra coisa, condenamos a mulher e o homem nunca, né? Então, é uma coisa que afeta a pessoa e a família dela e toda a sua descendência. A fofoca não tem limites. A fofoca é uma desgraça. Ou seja, você caiu da graça se pratica fofoca. Tá? Você é um mentiroso, você diz que está junto com a igreja, mas mente. Então é preferível você cair fora, tá? Se você pratica fofoca. E eu sou revoltado com isso mesmo, tá? E eu enfatizo o espírito congregacional exatamente nessa questão. Tá? Bom, aí encerra meu depoimento e posso voltar à realidade, mas a questão é ter um confessor. Não dá para você contar os seus pecados, as suas falhas, os seus fracassos, as suas mazelas, os seus medos para todo mundo. Tem que ter um confessor. Alguém de confiança, que é uma pessoa, uma mulher, um homem, alguém de oração. Não precisa ser o pastor. Tá? Alguém que é de oração, alguém que anda perto de Jesus, né? E fazê-lo seu confessor. Tá? Porque na reforma nós jogamos o bebê junto com a água e com a bacia, com tudo. Bom, então também a responsabilidade nossa é essa questão de disciplina. É responsabilidade da igreja, dos membros da igreja. Então, é a ordem da palavra, das escrituras sobre membresia que nós devemos zelar também, cuidar zelosamente por quem nós reconhecemos como discípulo de Cristo. Está sob a responsabilidade da igreja. Então, nós também não vamos cuidar sozinhos. Nós vamos oferecer, e é o trabalho da igreja oferecer arrependimento e pregar arrependimento, consolo, conforto, ajuda, auxílio, oração. E a igreja precisa estar madura para fazer isso. Precisa ter seus núcleos. Não a igreja toda vai tratar tudo totalmente e sempre abertamente, mas que precisa ter seus núcleos de apoio e pessoas ajudando umas às outras organicamente. Então, mas nós já falamos disso, nós sempre voltamos desse ponto e nós precisamos que isso seja praticado. Praticado, venha a efeito. A congregação tem a responsabilidade de dar conta da vida dos seus membros, dos seus irmãos, a ponto de, se não conseguirmos reconhecer que a pessoa está se entregando a Deus, que está se entregando à congregação, que está obedecendo ao Evangelho, que está mostrando Cristo ao mundo, não deve ser membro.
não deve ser membro. Então a igreja precisa disso, e a responsabilidade não é só do pastor, é da diretoria, não, é dos irmãos. Cuidar uns dos outros. Então, Mateus 18, 17 e 18, alguém pode ler? Mateus 18, 17 e 18. Jesus, com sabedoria incomparável, infinita, ele deixa claro um processo aí, que a gente pegou a partir do 17, mas qual que é? Juntando com o que o Esteban disse, precisa ter um. Aí uma pessoa chama ao arrependimento, não deu ouvidos, não se arrependeu, presta atenção, é não se arrependeu, não é se arrependeu e está tentando lutar e não está conseguindo vencer, isso é outra coisa, é não deu ouvidos, não se arrependeu. Vai com testemunha. Então aí vai uma visitação com mais irmão da igreja, ainda deixando isso sem ciência completa da igreja. 2 chamam arrependimento, ou seja, tem testemunha, já não é a palavra de 1, é a palavra de 2. E testemunha na Bíblia é muito importante. Não se arrependeu com testemunha, eles dizem para quem? A igreja. Então quem tem a autoridade? É esse 1 ou esse 2? A igreja. Se não houve a igreja, o que a igreja faz? Reconhece que não faz parte da igreja. Então a igreja tem essa responsabilidade. Não é 1, não, são 2. É a igreja que tem essa responsabilidade de ligar ou desligar. Então a disciplina, as chaves, o reconhecimento, tá? A igreja reconhece de que a pessoa está declarando que não faz parte disso. Não é a igreja que decreta. Não é a partir de que a gente excomunga o irmão, ele vai para o inferno. A gente nem tem esse poder. A gente tem essa obrigação de fidelidade de harmonizar a verdade. Ou seja, a verdade que o Caio estava falando. Adianta ser membro da igreja e não estar ligado com Cristo? Não. Agora, se a pessoa não está ligada com Cristo, por que a mantemos na igreja? A igreja é chamada a desligar essa pessoa. É isso. Então nós estamos aqui para tentarmos seguir a verdade espiritual naquilo que nos é responsabilidade, pelo que os nossos olhos veem, pelo que o testemunho dos lábios e das atitudes são verificados. E tentar seguir os verdadeiros aí, como membresia, os verdadeiros ligados a Cristo. Essa é a nossa incumbência, nosso desafio. Então, 1 Coríntios 5, eu vou ler 4, 5 e o 13. 1 Coríntios 5, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo está excluindo alguém aqui à distância? Não, está clamando que quem faça isso? A igreja. Que a igreja faça isso. É o caso daquele que estava se deitando com a esposa do pai dele. Isso era escândalo. O que Paulo fala? Entregue a Satanás. Entregue a Satanás. O que disse? Tira da igreja. E a esperança é, porque eu quero ver esse cara queimando no inferno. É isso que Paulo fala? Não. A exclusão é a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, se resta um testemunho da santidade que há em Cristo, que isso sirva de testemunho para ele. Que ele entregue para fora da igreja, ele se lamente pelos seus pecados e volte a Cristo. Tanto que ele vai tratar sobre tristeza na segunda epístola dele, falando que não é a ideia da igreja gerar tristeza e tristeza e tristeza, como se a tristeza fosse um fim, mas é que gere alegria a partir dessa tristeza do arrependimento. Aí o versículo 13, então 1 Coríntios 5, 13 diz, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ou seja, nós temos uma missão de julgamento. Quem julgamos? Os de dentro. Nós julgamos a nós. A partir de que nós falamos assim, olha, você não está mais dentro, a gente fala assim, não vamos mais ficar te julgando. Oraremos pela sua restauração, continuaremos pregando a palavra. Se algum de nós te ver, vai pregar Cristo e o arrependimento.
quem sabe será salvo. Quem sabe será restaurado. E a partir de que o irmão se arrepende, e foi o caso deste, tá? Ele é abraçado de novo pela igreja. Então, disciplina é santificação, é testemunho, é salvação do disciplinado, é cessação do julgamento dos de fora. Ou seja, está fora, parem de falar dele. Saia da sua língua a vida desse, que não é mais irmão, que é um cidadão comum. A gente não quer saber, a gente quer pregar o evangelho. E ele ou qualquer outro que venha se arrepender, nós vamos julgar os de dentro apenas. E 2 Coríntios 2, 6-8, falando aí, basta-lhe a punição pela maioria. 2 Coríntios 2, 6-8. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então houve o arrependimento, houve a exclusão, a pessoa se entristeceu, ela viu que estava errado, ela se arrepende. Óbvio que a gente espera que a igreja seja 100% perfeita e matura para reintroduzir. Os coríntios não foram. A tristeza consumiu aqui. Ele foi punido pelo olhar da maioria aqui. Mas que Paulo diz? Tratem agora com amor o arrependido. Tratem com amor. A tristeza não deve consumir excessivamente. Então, o arrependimento, o penitente, de nós deve gerar perdão e conforto. Evitem excessiva tristeza, confirmem no amor. Agora, qual é o nosso desafio? É como providenciarmos isso hoje na Terceira Igreja Batista. Com a autoridade e o poder que Deus nos deu, como tornaremos isso prático hoje? Como hoje nós podemos nos curvar à palavra de Deus na questão de membresia? Como hoje nós podemos entregar uma igreja que ama a fidelidade a Deus, mais do que as estratégias humanas de amor piegas, de uma ideia humanista que não vai de acordo com as Escrituras? Como nós nos dobramos somente a Cristo em membresia? Como? Como faremos isso? Que essa seja a reflexão de vocês. Como nós faremos isso? Poderíamos agora nos dividir, inclusive em grupos e discutir. Nós podemos fazer na próxima aula, que hoje não há mais tempo, mas pensem nisso, meditem sobre isso. Como serviremos a Deus fielmente, em amor e alegria perante as suas Escrituras? Vamos orar? Gracioso Deus,